pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido? Esse livro, então, ele é escrito por Esther e Jerry Hicks e ele traz ali informações dos Abrahams, que são um pool de consciências que a Esther canaliza. E essas consciências, especialmente nesse livro, eles estão prometendo que eles vão nos ensinar como que a gente faz para ter o nosso pedido atendido, pois eles garantem que tudo que a gente pede, seja ainda que a gente não faça esse pedido verbalmente, é respondido. A fonte responde a todos os nossos pedidos, envia tudo aquilo que a gente pediu. Eles dizem que há 3 fases no processo de pedir e receber. A primeira a gente pede, todo mundo sabe fazer. A segunda, a fonte responde, ela impreterivelmente responde. E a terceira, a gente recebe. E aí é que a maioria das pessoas não consegue, porque de acordo com eles, a gente não sabe receber. A gente sabe pedir, mas não sabe receber. E eles dizem que isso acontece porque quando nós desejamos alguma coisa, é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não temos essa coisa do que na vontade de tê-la. E aí eles trazem aquele exemplo do carro novo que a pessoa quer, que eu repito sempre, que no lugar do carro a gente pode pôr qualquer coisa, um relacionamento, trabalho, amizades, qualquer coisa, casa, carro, apartamento no lugar do carro. Porém, eles dizem que é como se a pessoa pedisse o carro novo e ficasse vibrando no descontentamento com o carro velho. E como nós somos seres vibráteis e o que o universo entende é a vibração, então a lei da atração, ela traz de volta aquilo que a gente está vibrando. Então ela vai ali no nosso ponto de atração, que é aquilo que a gente está vibrando e é aquilo que ela nos traz de volta. Então se a gente está vibrando em insatisfação com o carro velho, ela não vai jamais nos trazer um carro novo. Ela vai continuar nos dando mais motivos para ficar insatisfeito com o velho. E aí eles dizem que o importante então é a gente mudar o nosso ponto de atração. E como é que a gente faz isso? Mudando a nossa vibração. E como é que a gente sabe em que vibração a gente está? Prestando atenção nos nossos sentimentos. Pois eles dizem que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E aí então em toda a primeira parte do livro eles passaram explicando isso. Como é que a gente entende, repetindo, dizendo de uma forma, repetindo novamente, porque eles disseram que uma coisa também que é super importante entender é que a mensagem é esta, mas a gente às vezes lê o livro e não entende, ela passa batido. A gente continua cometendo o mesmo erro, vibrando ou sofrendo, ou como eles estão dizendo aqui, concentrados mais na ideia de que a gente não tem o carro novo do que na satisfação em pensar como é que vai ser quando a gente tiver. E aí eu acrescento também que a gente devia vibrar também na gratidão com o carro velho. E aí então na primeira parte do livro eles passaram toda essa teoria, e a segunda parte, como eles mesmos disseram, o Jerry Hicks disse aqui no início, eles trariam processos. Ele diz também é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. Eles terminaram alguns dos capítulos com essa fala, que a gente pode ser, fazer ou ter tudo que a gente quiser, mas nessa ordem. Porque se a gente estiver buscando primeiro ter, depois fazer para depois ser, aí também eu acredito que não funciona. A gente precisa primeiro ser os guardiões da nossa mente, ser os responsáveis por aquilo que a gente cria, ter essa consciência de que somos nós que criamos, e ser então o guardião da nossa mente e ser aquele que se decide que não vai mais abrigar pensamento negativo, porque é o pensamento que se transforma em sentimento, e eles já disseram que as emoções são são o que mostra em que frequência a gente está vibrando. E aí aqui na segunda parte, então, eles trazem 22 processos para nos ajudar a estar colocando toda essa parte teórica em prática, para que a coisa que a gente está buscando chegue mais rápido à nossa mão. Enfim, para que nós possamos mudar o nosso ponto de atração e aprender a receber.
E são 22 processos que eles explicam que eles devem ser primeiro todos lidos e depois a gente vê qual é aquele que, com o qual a gente se afina mais e a gente escolhe quais ou qual a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer não apenas uma vez, a gente vai fazer repetidas vezes. Eles disseram que o ideal é fazer uma vez por semana no primeiro mês e depois pelo menos uma vez por mês. O que Saint-Germain diz no livro de ouro de Saint-Germain é como malhar o corpo físico, não adianta que seja feito só uma vez. Eles dizem também, um outro conselho é que se a gente estiver se sentindo muito deprimido, se a gente estiver passando por uma situação muito difícil, que a gente não está conseguindo sentir alegria na vida, a gente não deve fazer os 5 primeiros processos, porque isso só vai nos desanimar mais e vai nos fazer perder, então, a oportunidade de estar aproveitando esses processos que eles dizem que realmente pode mudar a nossa vida, pode nos fazer aprender a receber. Então, nós estamos aqui no processo número 6, que é meditação. E aí, primeiro, eles começam dizendo como é, ou quando, em que ocasião a gente deve usar esse processo. Então, esse processo aqui, meditação, a gente deve usar quando quiser aliviar a resistência. Quando quiser uma maneira mais fácil de aumentar imediatamente sua vibração. Quando quiser aumentar seu nível geral de vibração. Quando quiser ter consciência do seu eu interior. Então, aqui esses são os momentos quando a gente estiver precisando de alguma dessas coisas aqui, então a gente deve usar esse processo que é a meditação. E a escala de valor de referência emocional, para que a gente possa ver se a gente pode fazer esse processo, no último capítulo da primeira parte do livro, eles trazem a escala de valor de referência emocional. E aí, então, o processo de meditação lhe trará mais benefícios quando o seu valor de referência emocional estiver entre o primeiro, que contém alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, e o 22º, que vai do medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Então aqui eu acredito que nem precisa ir lá, voltar lá para se a gente não souber qual é o nosso, onde é que a gente está, porque abrange tudo, vai do primeiro até o último ali. Então mesmo se a gente estiver muito desesperado, se a gente estiver em depressão mesmo, a gente pode fazer esse processo, o processo da meditação. Qualquer pensamento que persista em você é chamado de crença. Muitas crenças são de grande ajuda. Pensamentos que se harmonizam com o conhecimento da sua fonte e pensamentos sintonizados com seus desejos. Mas algumas de suas crenças não o ajudam, como pensamentos sobre sua inadequação ou sua falta de mérito. Então, aqui eles explicando que os pensamentos, então, qualquer pensamento que persista é chamado de crença. Qualquer pensamento que está sempre ali, que está sempre nos guiando, ele é uma crença. E algumas crenças, elas são benéficas, que são pensamentos que se harmonizam com o conhecimento da nossa fonte. Porém, pensamentos negativos, pensamentos sintonizados com a nossa, que nos mostram a nossa inadequação ou falta de mérito, esses pensamentos então não nos ajudam, são crenças que nos limitam. Entendendo as leis do universo e com alguma disposição para escolher pensamentos, você pode, com o tempo, substituir todas as crenças que são obstáculos por outras que lhe ajudarão a viver. Mas aqui está um processo que pode mudar sua crença mais depressa. Nós o chamamos de meditação. Então, ele dizendo que é possível, desde que a gente tenha disposição para escolher pensamentos, a gente pode, com o tempo, porque eles já disseram claro ali nas páginas anteriores que não é do dia para a noite, que é gradativo, a gente pode, com o tempo, substituir todas as crenças, que são os obstáculos, por outras que vão nos ajudar a viver. A gente pode superar, então, substituir crenças limitantes por crenças que nos ajudam a nos conectar, a entrar em fase com a nossa centelha divina, a nos alinhar com a nossa presença eu sou. Quando você acalma a mente, não oferece qualquer pensamento. Fazendo isso,
não oferece nenhum tipo de resistência. Quando não ativa qualquer pensamento de resistência, a vibração do eu é alta, rápida e pura. Imagine uma rolha flutuando na água, que representa o lugar de alta, pura e rápida vibração que você possui naturalmente. Agora, imagine que você segura a rolha sob a água. É assim a resistência. Depois, imagine que solta a rolha e veja-a subir à superfície. Tal como a rolha que flutua naturalmente na superfície da água, é natural para você experimentar uma vibração alta, pura e rápida, livre do obstáculo da resistência. Assim como a rolha, se você não está fazendo alguma coisa que o detenha sob a água, rapidamente voltará a flutuar na superfície à qual pertence. Você não tem de se esforçar para estar na alta vibração, porque ela é natural em você. Mas tem de parar de ter pensamentos que o empurram para o fundo e façam baixar sua vibração. Quando deixar de concentrar-se em coisas que não deseja, que são o oposto do seu desejo puro, você não ativará qualquer vibração de resistência e vai experimentar seu estado natural de prosperidade e bem-estar. Então, aqui eles trazem um exemplo de quando a gente segura uma rolha ali, então, embaixo d'água. A gente está oferecendo uma resistência. O estado natural da rolha é boiar quando ela está na água. Mas se a gente segura ela ali embaixo, esse ato é uma resistência, é uma força que a gente está colocando contrária a ela, então ela não pode flutuar. Assim que a gente solta, ela flutua. Essa força são os pensamentos negativos que a gente tem. Eles, então, nos tiram do nosso estado natural de prosperidade e bem-estar. Eu já disse em um vídeo anterior que eu ouvi do Joe Dispenza, ele dizendo que a gente não cria prosperidade, porque o nosso estado natural é ser próspero. O que a gente cria é falta, o que a gente cria é escassez quando a gente opõe resistência. Exatamente aqui como ele está dizendo, você não tem de se esforçar para estar na alta vibração, porque ela é natural em você. E se parar de ter pensamentos que o empurram para o fundo e fazem baixar a sua vibração, quando deixar de concentrar-se em coisas que não deseja, que são o oposto do seu desejo puro, você não ativará qualquer vibração de resistência. Pois eles já disseram ali, quando eu li no início, que o que faz a gente opor resistência a receber, a fechar a porta para a resposta que o universo está enviando para o nosso pedido, é a gente estar vibrando na falta dele. A gente quer um carro novo, mas a gente está vibrando na falta dele, a gente está vibrando com a insatisfação do carro velho. Então a gente está criando com isso resistência para o nosso estado natural, que é o de prosperidade e bem-estar. Para começar o processo da meditação, sente-se num lugar calmo, onde não poderá ser perturbado. Use roupas confortáveis. Não importa se você senta numa cadeira ou no chão, ou mesmo se deita na cama, desde que não adormeça. O importante é que seu corpo esteja confortável. Feche os olhos e respire. Concentre-se na sua respiração. Inspire lentamente e depois desfrute o conforto de liberar o ar que inspirou. Seu conforto é muito importante. Então é importante deixar aqui claro que quando a gente senta para meditar, se a gente estiver sentindo algum desconforto ali em qualquer parte do corpo, alguma dor, então vai ser mais difícil a gente estar soltando a mente. Porque parece que nesse momento, especialmente quando a gente começa a prática da meditação, especialmente se a gente nunca fez, a mente ela se equipa realmente para não deixar que aconteça, para não deixar que a gente consiga ficar em paz, assim, prestando apenas atenção à respiração. No princípio, os pensamentos em que esteve antes concentrado vão querer voltar para a sua mente. Ao sentir isso,
pratique desapegar-se dos pensamentos e volte suavemente a concentrar-se na respiração. Tente limpar a mente de qualquer pensamento. E aqui, isso para mim, na minha experiência pessoal, é impossível. Limpar a mente de qualquer pensamento, eu não cheguei nesse ponto ainda. Porém, o que eu já conseguia é deixar o pensamento passar. Ele vem, eu estou indo ali com ele, eu volto a me concentrar na respiração e ele foi, aí ela manda outro, eu deixo passar, e quando eu estou quase assim, um pouco distraída, ela manda outro, eu vou com ele, aí depois eu volto para a respiração. Fica mais ou menos esse jogo entre mim e a minha mente, mas dá para conseguir algum alívio, porém parar de pensar por mais do que alguns segundos, para mim ainda não consegui chegar nessa fase, nesse nível. Escolha uma frase simples e repita-a mentalmente, acompanhando o ritmo da respiração, entrando, saindo. À medida que o ar enche seus pulmões e sai deles. Escolhendo um pensamento simples, suave, você deixará para trás o pensamento de resistência e sua vibração, como a rolha, vai naturalmente subir. Agora, eu posso até dizer que agora eu estou conseguindo ficar mais tempo sem pensar, é uma técnica que eu vi em um vídeo da gente ficar olhando para a chama de uma vela. Aí isso sim, especialmente de manhã, de noite eu não consigo ficar olhando sem piscar. Aí o olho tem que ficar piscando, eu não consigo. Mas de manhã, logo que eu saio da cama, com certeza eu fico vários minutos. E aí eu consigo me concentrar na chama da vela e não pensar. Esse não é um processo para trabalhar seus desejos, mas para acalmar sua mente. Fazendo isso, qualquer resistência vai baixar seu estado de vibração, vai baixar e seu estado de vibração se elevará do estado puro e natural, se elevará ao estado puro e natural. Seu ponto de atração agora terá mudado e seu estado de permissão estará no lugar devido. Coisas que você pediu e foram dadas fluem agora docemente na sua experiência. Saindo do estado de meditação, o estado de permissão permanecerá até que você se concentre em alguma coisa que mude sua frequência vibrátil. Com a prática, estas frequências mais altas vão se tornar tão familiares que você poderá atingi-las quando quiser. Meditando regularmente, você vai se tornar sensível à maneira como as frequências mais altas se fazem sentir em seu corpo. Quando se concentrar em alguma coisa que cause uma baixa na sua vibração, vai reconhecer melhor e mais rapidamente o que está acontecendo e poderá facilmente mudar o pensamento de resistência para manter seu equilíbrio. Aqui então, eles deixando aqui claro como é então que a gente pode mudar esse estado de resistência que eles já disseram que a gente coloca no momento de receber aquilo que a gente pediu, de receber o nosso a resposta da fonte que eles garantem que é enviada para qualquer que seja o pedido que a gente faça, ainda que não tenha sido formulado verbalmente, eles trazem então isso como sendo a meditação, desde que a gente consiga então entrar nesse estado esse estado que faz com que a gente flua, como que a gente flutue, ou digamos, se for comparado à rolha, o exemplo da rolha que ele deu, que quando ela não tem nenhuma pressão, ela fica flutuando em cima da água. Então, a gente, assim que a gente sai do estado de meditação e o estado de permissão permanecerá até que a gente se concentre em alguma outra coisa que pode mudar a nossa frequência vibrátil. Por quê? Porque durante o estado de meditação nós acalmamos a nossa mente, ainda que a gente não tenha conseguido assim ficar por muito tempo com pensar no ponto zero, digamos, com pensamento zero, a gente sai com a mente muito mais calma. Dá para ficar mais tempo no controle, dá para ficar pelo menos, no meu caso, ficar pelo menos atenta a quando
quando é que a mente vai mandar mais pensamentos para me tirar do presente, para me tirar do meu alinhamento com a minha presença eu sou, com a minha centelha divina. Por quê? Porque eu acalmei a minha mente, o que é contrário de quando a gente está com a mente muito focada em tudo que é, a gente ficou muito tempo na internet, a gente ficou muito tempo vendo um vídeo, ou na frente da televisão, ou trabalhando, ou a gente está no metrô lotado, no meio da cidade, com barulho para tudo que é lado e com muitos pensamentos vindo e muita preocupação. Então, nesse caso, a gente vai estar opondo resistência, porque a nossa mente não está calma, porque nós não estamos no controle dos nossos pensamentos. Então, para mim, pelo menos, funciona assim. Eu consigo, saindo da meditação, eu consigo me manter mais... como que eu posso dizer, mais atenta aos pensamentos, aqueles pensamentos que podem me tirar do balanço que é necessário para que eu esteja vibrando na frequência do meu desejo, para que eu esteja vibrando com a satisfação de receber o carro novo e não com na insatisfação, mesmo na raiva de estar tendo que me virar com o carro velho. Tá bom, gente? Fico aqui então com essa primeira parte desse sexto processo, que é a meditação, que é essa parte que eles já explicaram exatamente como é que a gente faz para meditar. E agora no próximo vídeo vai ser um subitem que é outras maneiras de elevar a sua vibração. Então eles vão nos passar outras maneiras além da meditação, tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Se tiver e quiser compartilhar, muito obrigada. Se tiver e quiser deixar seu like também, muito obrigada. Se quiser entrar lá no canal para ver os vídeos anteriores a desse livro e outros livros que eu tenho lá e quiser se inscrever, fica à vontade, eu fico agradecida, tá bom? Espero te ver para dar continuidade. Tchau!